bênção poder estar aqui. O irmão falou que o servo do Senhor, ele vive e ele passa muitas lutas. Mas a verdade também que nós sabemos é que passamos por lutas, mas o Senhor está conosco, amém? Deus está conosco. Eu quero agradecer ao pastor Joel por essa oportunidade. E eu lembro da primeira vez que estive aqui ouvindo o pastor Som. É um homem de Deus. E eu saí daqui com meu coração em paz, tranquilo. Ano passado, no final do ano, eu trouxe um pastor aqui, pastor Elias, lá de Teixeira. E ele ouviu o pastor Joel pregando também. Numa quarta-feira ele disse: Luiz, que pastor que apacenta o coração, não é isso? Eu acredito que você deve estar com saudade do pastor, não é? Eu também tenho vindo às quartas-feiras, tenho saudades, mas eu quero que Deus cuida de cada um de nós. Deus tem os seus homens, os seus servos. Deus usa, né, aqueles que são separados para pregar a sua palavra. Mas deixa eu dizer algo também que está no meu coração nessa manhã. Tem dois nomes para mim que são muito especiais, não é? Eu sei que aqui tem uma pessoa, mas esse é um dos nomes mais lindos, Creuza. Tem alguma Creuza aqui? Tem, né? Claro que tem, né? Claro que tem. Dona Creuza, hoje, minha mãe está completando 66 anos. Ela está no Hospital Oswaldo Cruz, no CTI, nesse dia, nessa manhã, não é? E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Meu coração queria estar lá, minha mente queria estar lá com ela, não é? Mas o que eu vou pregar é exatamente sobre isso. Que quando nós temos lutas, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, o Senhor está conosco e Ele apacenta o nosso coração com a sua palavra. Por isso quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Isaías, no capítulo 43. Acho que é para eu trocar, né? É isso? Som. Esse aqui é mais bonitinho, redondinho, parece comigo, gostei. Esses versos falam muito ao meu coração. E eu tenho meditado, pregado nesse texto por alguns momentos. Eu quero nessa manhã então pensar com os irmãos sobre algumas verdades que a palavra do Senhor nos mostra. São muitas, todas elas. Mas nesse texto, para nós vivermos um outro tempo, um tempo de 2025, um tempo de esperança, um tempo de fé, um tempo que aponta para a eternidade, não é? Eu sei, e quando a gente está aqui na igreja adorando a Deus, quando nós estamos aqui, a gente sente a presença do Senhor e percebe que a igreja é uma igreja que prega a palavra, que vive a palavra, não é? Eu fiz questão de tirar uma foto, né? Porque, irmãos, existem igrejas no Brasil com templos maiores do que esse, e que não preenche metade dos bancos no domingo pela manhã, não é? Como é bom ver o povo de Deus vindo à igreja para adorar e aprender. Daqui a pouco tem escola bíblica, né? E eu estava pensando, o povo de Israel, né? Eu acho que Deus devia olhar para o povo e falar assim: vocês deveriam ser como o povo da glória, não é? Um povo que adora a Deus, um povo que entende que nasceu para servir ao Senhor, um povo que de fato tem feito a diferença porque está vivendo essa graça, né, maravilhosa de Jesus. O texto então da palavra do Senhor, do profeta Isaías, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no erro. E o texto continua e ele é maravilhoso. Quero orar mais uma vez. Senhor, nós somos o teu povo nesse tempo, ó Pai, aqui na terra. O novo Israel do Senhor, o povo de Deus escolhido, separado, o povo que nasceu de novo através do sangue derramado ali na cruz do Calvário. Ó Deus, fala o nosso coração, ó Deus, reanima a nossa fé a cada dia, ó Pai, que possamos viver, ó Pai, crendo e confiando que o Senhor tem cuidado de nós. É a minha oração nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Pode passar o próximo slide. Eu recebi essa semana no meu WhatsApp e eu achei interessante compartilhar, porque ele resume um pouco então a mensagem que quero pregar nessa manhã. Acreditando, confiando e agradecendo.
É assim que devemos começar o nosso dia, certos de que em todo tempo Deus se faz presente em nós, amém? É o que eu disse no início, mamãe está lá, internada, eu estou aqui, mas eu estou agradecido, porque Deus está cuidando da minha vida e da vida dela. E mais feliz ainda, porque Ele é o Senhor da história, Ele que conduz a nossa vida, e se Deus a chamar, ela vai acordar nos braços dEle, porque ela já é uma serva do Senhor. A grande tristeza das famílias nos dias de hoje, e das pessoas que vivem no mundo hoje, elas estão tristes porque elas não conhecem então essa maravilhosa graça de Jesus, que não começou nesse tempo, começou desde o momento que Ele olhou para você, desde o momento que Ele criou a terra, Deus ali manifestou a sua graça, e ela tem se estendido a várias gerações. Estamos vivendo esse tempo, e ela vai continuar até quando o Senhor voltar, e vamos experimentar essa graça na sua totalidade, na eternidade, amém, irmãos? Eu fico imaginando o Senhor Jesus reunindo a sua igreja, né? E a gente perde a visão, porque tem muita gente que, infelizmente, não vai passar a eternidade com o Senhor. Mas, graças a Deus, tem o povo que está atento à voz de Deus. Esse texto faz parte, então, de um contexto onde Deus escolhe um profeta Isaías. E você que estuda na escola bíblica sabe que para entender o livro de Isaías, você precisa se aprofundar um pouco. Ele é um livro teológico, mas Isaías é conhecido também como profeta messiânico, o profeta evangelístico. Como profeta, eu digo para você que é um desafio se colocar na posição de Isaías. Ele foi escolhido por Deus, e lá no capítulo 6, a gente começa lendo lá quando morre o rei Uzias. Então Isaías tem uma visão do Senhor, e naquela visão ele recebe o chamado de Deus para profetizar a palavra do Senhor. Mas de que maneira? Para profetizar a nação de Judá, a nação de Israel, num tempo tão difícil, que não é diferente dos dias de hoje. Com certeza Isaías era perseguido, ele não era bem visto por muitos, mas ele foi escolhido por Deus para levar a sua palavra naquele tempo. E a palavra diz então que ele, esse grande profeta do Antigo Testamento, ele profetizou sobre o julgamento, sobre a advertência do Senhor para com o povo, um povo que Deus escolheu, mas que insistia em viver na idolatria, aonde os seus reis não estavam honrando ao Senhor. Isaías, como profeta, agora então ele profetiza para algo que estaria acontecendo no futuro. Nos primeiros capítulos, até o capítulo 39, então, ele fala, ele desperta o povo: acorda, vocês não devem viver assim, mas vai chegar o tempo que Deus vai mandar vocês para um lugar onde vocês vão ter que pagar por aquilo que vocês estão fazendo. E esse então era o cativeiro babilônico que viria. Mas Isaías também, ele traz como profeta de Deus uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de renovo, uma mensagem de um tempo novo para o povo que futuramente estaria no cativeiro. Estudando o texto bíblico, os comentaristas vão dizer que 150 anos depois, então, essa mensagem chega ao coração do povo, 150 anos depois da morte do profeta. O profeta Isaías, então, é alguém que fala ao meu coração, e nesse capítulo da Bíblia, especificamente, a partir do capítulo 40 até o capítulo 60, nós vemos então Deus usando o seu servo para animar o seu povo. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, ela é objetiva. Vai de encontro então a essa mensagem. Estamos começando sim um novo ano, um novo tempo. E precisamos viver esse novo ano, esse novo tempo nas nossas vidas, a cada dia. Irmãos, isso é tão simples para mim, que eu louvo a Deus a cada domingo que eu tenho a oportunidade de estar na igreja. Se eu estou pregando ou não. Porque para mim, mais importante não é quem prega. Mais importante não é quem toca. Mais importante não é quem cuida. Mais importante é quem vem à igreja para adorar. Amém? Para servir. Todos nós estamos aqui por um propósito: adorar a Deus. Se Deus não estiver aqui, se o alvo não for Ele, a gente sai. Não é isso?
porque nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor e adorarmos então ao seu nome. Esse sempre foi o desejo de Deus para com o seu povo. Deus nos escolheu, você é escolhido do Senhor. Talvez você esteja aqui nesta manhã, não sei se todos já pertencem ao Senhor, mas se tem uma pessoa aqui nesta manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você já no início desse ano, Jesus, Ele te ama, por isso Ele deu a vida por você. Deu por mim, por nossos irmãos. Nós já ouvimos a voz de Deus, o clamor do Senhor, e já estamos vivendo essa graça maravilhosa a cada dia nas nossas vidas. Se você ainda não teve um compromisso com o Senhor, assuma com Jesus, nesta manhã, um compromisso com Ele. Diga para Ele, eu quero viver um tempo novo nesse ano de 2025. Porque senão, você não vai viver isso. Tirei agora alguns dias de férias, voltei à minha cidade, para quem não sabe, sou de Teresópolis. Né? Aquela cidade que houve a tragédia há alguns anos atrás. E eu encontrei alguns amigos lá. Alguns parentes. Alguns que a vida continua mais ou menos e alguns que a vida pioraram. Que tristeza. Então você pergunta, como é que está a sua vida? Está mais ou menos. Meu casamento acabou. Meu negócio fechou. Minha vida não está dando certo. Eu perdi isso, perdi aquilo. Qual igreja você tem? Não tenho igreja nenhuma não. Qual Deus você está servindo? Não estou servindo Deus nenhum não. Tenho trabalhado muito. A preocupação dessas pessoas é trabalhar demais e esquece de Deus. Mas também encontrei outros amigos. Irmã, desculpa, tá? Me perdoa. Falei com ela que ia falar devagar para ver se ajudava, né? Minha esposa trabalha também com livro, eu sei que não é fácil, mas eu tento me controlar. Deus me ajuda. Que não é fácil, não. Eu encontrei alguns amigos que estão vencendo, irmão Léo. Vencendo, felizes. Você olha para a pessoa, você vê, não é prosperidade financeira, nada disso não. Você vê alegria na vida, sabe por quê? Porque entregaram sua vida para Jesus. E começaram a ouvir a voz de Deus. Era isso que Deus queria fazer com o seu povo. Mas Deus tem os seus métodos pedagógicos. E aí nos versos então 18 e 19, nós vamos encontrar aqui 3 verdades. Que se nós aplicarmos também na nossa vida, no nosso contexto. Porque o interessante da palavra de Deus é você conhecer o contexto histórico, conhecer o tempo, quem escreveu, buscar, esmiuçar, fazer todo. E depois você fala, o que eu faço com isso na minha vida? Porque senão não tem porquê, é só em conhecimento sendo passado. Mas então, eu encontro aqui algumas verdades para que a gente possa viver esse tempo. Primeira verdade. Vamos falar juntos que está aí? Esqueça o que passou. E eu quero já de fato dizer que Deus não está mandando o povo simplesmente esquecer o que foi ruim, não. Esse texto vai apontar para a libertação que Deus tinha feito ao povo de Israel lá no Egito. Coisas boas. Mas veja bem, é um novo tempo. Deus continua cuidando do seu povo. E agora Deus está dizendo, aqui, 2024 aconteceu muita coisa maravilhosa na tua vida. 2023, 22, 19, muita coisa. Mas olha só, esqueça isso. E aí o contexto do texto vai dizer exatamente isso. 2025, se Deus quiser, vai ser melhor. Amém, irmãos? Não porque você vai fazer um esforço. Não porque você está simplesmente dizendo, vai ser com a sua palavra. Não, é porque o Senhor é o Senhor da nossa história. Não tem? Muitas pessoas já fizeram música. Se Deus quiser, se fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus abençoar a mamãe, Ele continua sendo Deus. Se Deus levar a mamãe, Ele continua sendo Deus. E isso é graça. Isso é Deus cuidando, isso é Deus fazendo o melhor. Porque o melhor, podemos dizer assim, dos melhores, já aconteceu e está por vir na nossa vida. Já aconteceu com a vida de Jesus. E vai acontecer quando nós nos encontrarmos com Ele. Então aqui nós estamos de passagem. E aí nós precisamos então entender isso. O povo então, e aí já projetando o cativeiro, ele profetiza dessa maneira. O povo sofrendo, o povo agora pagando pelos seus erros. Então ele diz para o povo, não fiquem pensando lá atrás. Quando estiverem no cativeiro, passem isso à frente. Não é? Vai vir um tempo diferente, um tempo melhor. Em outras palavras, ele estava dizendo ao povo, não se prendam ao que havia acontecido. Fala demais, a garganta, né, embola, né? E como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que você aplica isso na sua vida? Não é? A gente olha para trás e a gente vê assim, como eu consegui vencer aquela luta? E a gente olha para os dias de hoje e a gente vê, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? E a gente olha para trás e lembra um pouco que Deus esteve conosco. Mas tem situações que a gente se pergunta, Deus, por quê? E o que vai acontecer? Nós não sabemos.
Mas a certeza que nós temos que ter é que o nosso coração tem que estar descansando no Senhor, porque Ele sabe, irmãos. Ele sabe o que pode fazer na sua vida. Ele sabe do que você de fato precisa. O fato de nós muitas vezes ficarmos olhando para trás, e eu trago então nosso contexto diário, nos fala então de momentos que foram ruins também na nossa vida e que nos paralisaram, nos prenderam. É muito comum, às vezes, na igreja, em situações difíceis, a gente se decepcionar com um irmão, com uma irmã, se decepcionar com uma situação, e a gente diz assim: agora também vou ficar no meu cantinho, agora também não vou me envolver com muita coisa não, agora também vou me afastar um pouquinho. Ou em alguns momentos, e eu já me peguei me perguntando assim: ah, Deus, é um tipo de pergunta que a gente não deve nem fazer, se isso acontecer, eu não sei não. Tentando imaginar situações ruins acontecendo na vida de outras pessoas. Não é bom a gente pensar nisso, mas a gente pensa. De forma que Deus vai continuar cuidando. E Ele quer que você se motive olhando para os dias de hoje. A palavra passada, deixa ela para trás. Aplicando também de uma outra maneira, se sua vida alguns anos atrás não deu muito certo, seu ministério, sua vida sentimental, sua vida pessoal, você enfrentou algumas enfermidades, mas você hoje está aqui, nessa manhã, você está ouvindo a palavra, você tem sido pastoreado, cuidado, faz parte de uma igreja que te ama, de uma família que te ama, então creia que Deus está com você nesse tempo também, e que coisas melhores virão na sua vida, amém? Segundo lugar, ele continua, e o texto, ele nos dá a oportunidade de refletir e de pensar em muitas coisas. O verso 19 ele diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, creia no que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo hoje na sua vida? Hein? Onde que você está? Eu estava vindo para cá e eu vi uma pessoa atravessando a rua, bêbada. Hoje eu fui lá na igreja, ontem foi aniversário da Simone, hoje a igreja de manhã ela já fez uma festinha, um bolo, Eu estou assim com a barriguinha estufada por causa do bolo, tá, irmão? Não sou tão gordo assim não, sou mais magro. Enfim, brincadeiras. E quando eu estava lá então, um irmão conversou comigo: pastor, tem uma pessoa que está envolvida com as drogas e ela quer ajuda. Já falei com ela, enfim, já combinei com ele, vou levar ele agora. 2h da tarde eu vou levar ele lá para o projeto, já vamos internar essa pessoa lá. O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Essa profecia era que Deus estaria libertando o seu povo. Ele estava dizendo: vejam o que está acontecendo hoje, profetizando então para aquele tempo de cativeiro. Deus já estava ali preparando o coração, e naquele tempo o povo precisava ouvir isso, porque quando nós estamos passando por lutas, por momentos difíceis, a gente gosta de ouvir um bom conselho, a gente gosta de ouvir pessoas que falam a verdade, mas a gente também precisa ouvir uma palavra de carinho, uma palavra que nos conforte, que nos anime. Isaías foi esse profeta. Complicado ser profeta no tempo dele. Anunciar o pecado, falar do julgamento, dizer não vai ter escapatória, o povo vai sofrer durante esse período, vai padecer, muitos vão ficar, mas virá o tempo então da restauração. E ele já estava apontando para Jesus. O ápice é o capítulo 53, por isso então Isaías é conhecido como profeta evangelista. Quando ele começa a apontar para o Salvador, Isaías é um dos profetas mais citados também no Novo Testamento, por essa característica de enfatizar a graça do Senhor Jesus. Agora tem uma coisa que tem mexido comigo já há um bom tempo, desde a pandemia. Não sei se eu já contei isso aqui, mas no tempo da pandemia eu peguei a Covid. Que tempo difícil foi aquele? O tempo da pandemia, irmãos, é um tempo que nos traz tristeza. E é um tempo que a gente deve esquecer. Mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar, lá para entender o que está acontecendo aqui hoje. Se tem uma coisa que a igreja do Brasil, e eu creio que a igreja batista então fez, na pandemia, foi orar. Quantos irmãos oraram aqui na pandemia? Quer ver só? Levanta a mão, olha só. Nós oramos. Nós oramos. E aí eu não sou dessa parte, mas com toda a questão política envolvida, que não tem nada de espiritual nisso, o que nós vemos hoje é resposta de oração, não é resposta de política, é de oração, não é isso? O que Deus está fazendo hoje? Não sei quem aqui teve Covid, mas eu estou aqui para agradecer, que hoje Deus está cuidando da minha saúde, da minha vida.
Só para você entender um pouquinho, eu estava em Cariacica, estava morrendo muita gente. E desse grupo que estava morrendo, estava morrendo muito pastor. Eu falei, que coisa louca é essa? Pastor morrendo um atrás do outro. Comecei a pesquisar e a ver qual que eram os sintomas para as pessoas que estavam sendo levadas. Pessoa gorda, gordinha. Eu olhei no espelho e falei, meu Jesus. Pastor, gordinho. Problema de hipertensão. Falei, Senhor, desde 14 anos eu tomo remédio. Fiz assim, meu, igual fiquei com a boca aberta, meu Deus. Comecei a tossir, fui no médico. Fiz aquele exame horrível, maravilhoso, sei lá. Que a médica falou, por que você está chorando? Eu falei, minha filha, esse negócio quando entra no nariz é tão bom que dá choro na gente. E o resultado veio. Na minha ida para casa eu falei, Senhor, minha esposa é nova ainda, Senhor. Vai casar de novo, eu não mereço isso não. Eu não tive muita namorada não, irmãos. Mas Deus me deu uma que é minha e eu vou cuidar dela até o dente cair. Tem que ser. Não quero dividir ela com ninguém não. Orei e falei, Deus, me dá mais saúde e vida. Cheguei, deitei na cama, irmãos. Eu falei, comigo aqui em casa é diferente, é pela fé. Botei um travesseiro no meio, tu dorme de lá, eu durmo de cá. Tu usa a tua máscara, eu uso a minha. Não fui para quarto separado, não. Eu não fui me isolar, não. Falei, cuida de mim, amor. E graças a Deus, Deus cuidou dela, não pegou Covid, mas eu peguei. Comecei a perder paladar, sentir cheiro, mas me dava vontade de comer doce de leite. Eu falei, compra doce de leite, faz doce de leite. E ela, tu não está sentindo gosto de nada que é doce de leite? Falei, me ajuda, eu não quero. Se Deus for, vai ser, e eu pelo menos comi doce de leite. Resumindo, teve gente que emagreceu, perdeu peso. Eu engordei 2 quilos na pandemia, irmãos. Mas eu também tinha no meu coração o seguinte, vou morrer de Covid, de fome eu não morro. Não morro de fome. Passou aquele período, pastores foram, eu pastoreando, visitei ovelhas, situação aqui, a ovelha sendo enterrada lá, não podia chegar lá perto, e a igreja orando, e aquele momento todo difícil, algumas igrejas não abriram, e por aí vai, e a igreja orando, e a igreja orando, mas quando eu olho para os dias de hoje, o que Deus está fazendo hoje? Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus respondeu as nossas orações, a minha e a sua oração. Claro que é difícil. Pastor, mas minha mãe foi, minha avó foi, minha tia foi, meu parente foi, minhas ovelhas foram. Mas, irmão, nós precisamos entender que nós estamos debaixo da graça de Deus. Não tem como viver mais nesse mundo sem Jesus. Senão, a sua vida não tem, você não vai ter esperança e nem expectativa. Porque a morte é certa para cada um de nós. A morte é certa. Ela vai chegar e ela precisa chegar. Isso já foi profetizado pelo Senhor. E o que Deus está fazendo hoje? Está te dando vida, está te dando saúde. Se Ele está te dando vida, saúde, é para você fazer o quê? É para você cantar como nós cantamos nessa manhã. Eu só quero te adorar. É para adorar, é para glorificar. Não é para ficar sentado, não é para ficar em 2025 reclamando da vida. Não é para ficar olhando para trás e vendo, não deu certo, não vai dar mais. Foi sempre assim. Não, é para você sonhar. O texto agora pronto, então, e eu quero ir para o final e concluir a mensagem dessa manhã. No verso, na parte C do versículo, então, abrirei um caminho no deserto e rios no ermo, rios em lugar seco. E eu aprendo aqui que nós temos que confiar que o amanhã será extraordinário. Você crê nisso, irmãos? Amém? Que cada dia na sua vida pode ser melhor. Essa semana eu vi o testemunho de um marido que no ano de 2024 passou o ano vivendo um momento difícil na sua vida. Seu casamento quase foi embora. Em alguns momentos, briga entre ele e a esposa. E aí ele testemunhou para mim, ele disse, pastor, eu quero viver no 2025 diferente. E a esposa disse, pastor, e ele está vivendo. Não é direta para ninguém não, tá? Mas ela disse assim, ele começou a lavar a louça lá em casa. Ele começou a varrer a casa. Ele está cuidando mais da vida dele, da saúde dele. Ele está cuidando mais dele. Eu falei, é verdade isso? Eu até marquei essa semana de lá que eu falei, eu vi o testemunho, eu falei, eu quero te ouvir para entender. É Deus realizando coisas novas. Me faz lembrar de uma viagem missionária que eu fiz em 2003. A chamada Trans, que a Junta de Missões Nacionais faz, né? Eu fazia todo ano. E eu fui na Trans-Araguaia. Passei 30 dias em Goiás. Cidade de Iporá, nós treinamos. E Jussara, então, nós ficamos ali fazendo um trabalho durante
30 dias. E andando ali pelo estado de Goiás, eu conheci uma cidadezinha. Na cidadezinha, interessante a cidade. Contexto difícil. Uma igreja, uma estrutura média, poucos irmãos. A história lá é o seguinte: 2 irmãos lá são donos de soja. Eles dizem que são irmãos na igreja, dono da soja, não é? E esses irmãos, quando eles não gostam do pastor, eles param de dar o dízimo. Cai bastante a receita da igreja, aí os irmãos começam a desanimar, aí tem que chegar o pastor e dizer: ó, você tem que ir embora. A realidade triste dessa cidade, uma igreja de 20 anos, já tinham passado 25 pastores. Isso em 2003. Eu era seminarista, e aí começaram a conversar com a gente. Falei: não entendo nada de soja não, nem vou vir para cá não. Quero saber se não, Deus me mande para outro lugar, porque é difícil você ficar num lugar que tem esse contexto. Mas eu encontrei uma senhorinha, e ela disse assim: pastor, eu tenho um filho, e meu filho está fora da igreja. Ela disse assim: eu venho para a igreja orar, e muitas vezes eu venho sozinha. Eu abro a igreja, eu oro, todos os dias. Às vezes vem uma pessoa, mas às vezes só sou eu, pastor. E eu disse para ela assim: irmã, não, ela me contou: pastor, tem 20 anos que eu estou orando pela conversão do meu filho. Eu disse: 20 anos? Eu pensando comigo: e a senhora continua orando? O que move o coração dessa irmã? 20 anos continuar orando. Passou a trans, nós voltamos, 1 ano depois. Fizemos contato com o campo. E chegou aos meus ouvidos que aquela senhora tinha tido a alegria de ver o seu filho descendo as águas, porque o seu filho tinha aceitado a Jesus. Eu quero dizer para você com essa história: confie, porque aquilo que ontem parecia impossível, era isso que Deus estava dizendo para o seu povo. Aquilo que parece, que pode parecer impossível lá no cativeiro, no local de luta, vai ser uma realidade. Primeiro porque Deus vai dar uma nova terra para o povo, vai chegar um tempo de refrigério. Mas a notícia extraordinária apontava para a vinda de Jesus. E ele virá, e vai ser levado ao matadouro, e não vai abrir a sua boca. Ele não tinha beleza, nem formosura. O capítulo 53 narra sobre isso. E a gente vive então na plenitude já desse tempo, onde Jesus nasceu, veio à terra, deu a sua vida, e o extraordinário já aconteceu. Porque agora, na vida do crente, só acontece extraordinário. Se você está de pé nessa manhã e não está num leito de hospital, não está num CTI, isso é extraordinário, porque Deus está cuidando de você. Se você, como aconteceu com o senhor essa semana lá em Cariacica, foi atravessar a rua, no início da semana foi atropelado por uma moto e morreu. Passei de carro e vi aquela situação, que coisa triste. Se você atravessou a rua essa semana e você conseguiu chegar do outro lado e você continua vivo, isso é extraordinário. Se num tempo que nós estamos vivendo uma perseguição à família, uma perseguição aos jovens, uma perseguição à religião, a igreja continua marchando, a igreja continua com as portas abertas, celebrando, isso já é extraordinário. Se você tem a sua casa, se você tem a sua família, se você tem o seu ministério, se você tem a liberdade de ser usado por Deus, isso já é extraordinário. Mas quando eu olho para o texto, eu encho meu coração de fé, porque Deus ainda pode fazer muito mais nesse ano na sua vida. Eu preciso fazer, pastor? Pode colocar o último slide. Vamos ler juntos? Esqueça o que passou. Creia no que Deus está fazendo. E confie que o amanhã será extraordinário.